Aqui diz assim em Apocalipse capítulo 15, versos 6 a 8. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Muito peculiar essa escritura, a Bíblia está dizendo para nós que ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então está falando de um período de tempo, amém? Está falando de um espaço de tempo. E dentro desse espaço de tempo, ninguém pode entrar dentro do templo de Deus. Tem um período. E é desse período que nós vamos falar nesta noite. E é muito interessante esse assunto. Eu estava estudando em casa isso aqui, eu estava maravilhado. Falei, meu Deus, que Deus possa nos ajudar a entender estas coisas. Agora, vamos tentar simplificar o nosso estudo nessa noite. Tem bastante notas aqui, mas vamos tentar simplificar. No Velho Testamento, todas as pessoas que pecavam durante o ano, elas levavam um cordeiro para o sacerdote no templo, e o sacerdote imolava aquele sacrifício, e o adorador colocava a mão no pescoço ali do cordeiro, e o pecado que a pessoa tinha cometido podia ser adultério, podia ser um roubo, poderia ser qualquer pecado. Então, o pecado da pessoa era transferido para aquele cordeiro. E durante o ano, todo mundo que pecasse tinha direito de oferecer que um sacrifício fosse oferecido em substituição pela pessoa. Então, ao invés da pessoa morrer por causa do pecado, o animal morria. Amém? Muito simples de entender o princípio que estava por detrás, apontando para Cristo, que Ele recebeu sobre si nossos pecados e Ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Só que não terminava ali a questão do pecado. Não terminava ali. Uma vez por ano, tinha uma festa chamada a Festa da Expiação, e na Festa da Expiação, era onde realmente essa questão do pecado seria resolvida. Então, o que acontecia? Pensa comigo. Se você pecasse, e aí esse animal morria no seu lugar, então significa que o teu pecado foi transferido para o animal. Amém? Então a sujeira, a imundícia que estava na pessoa era transferida para o animal. Quando esse animal era morto lá dentro do templo, então sujava o santuário. Porque os pecados que você carregava ficaram lá dentro do santuário. Amém? Então, no dia da expiação, a última coisa que acontecia dentro do período da festa da expiação era a limpeza do santuário. Tinha que limpar o santuário, e daí sim, quer dizer, você não carregava mais o pecado, mas ele estava lá dentro do santuário. Então, quando o diabo olhava lá para o santuário, ele falou, eu estou vendo o pecado ainda. E aí o adorador podia dizer assim, não, mas foi transferido. Pois é, mas aquele ao qual foi transferido ainda está lá, a sujeira ainda está lá. Certo? Mas no dia da expiação, era feita uma limpeza no santuário, aí havia uma aniquilação, não via mais nada. O pecado desaparecia. É isso que diz, como vocês vão ver aqui na tela, Pedro falando no capítulo 13 de Atos. Ele disse, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós temos que ter nossos pecados apagados, e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que o diabo nos acusa perante Deus. Ué, mas o sangue de Jesus não foi derramado? Sim, mas nós temos que chegar no final da festa da expiação.
Nós precisamos chegar no final da festa da expiação. E no dia da festa da expiação, que aparece em Levítico 16, lá consta para nós, eu vou mostrar para vocês aqui, muito interessante, olha ali, para mostrar que nós estamos no caminho certo, amém? Vamos dar uma olhada na Bíblia, amém? Aqui é Levítico 16, verso 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, que era o lugar, era o trono de misericórdia, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa, olha aí, assim fará expiação pelo santuário, amém? Não pelo adorador, porque o adorador durante o ano já tinha oferecido o cordeiro, amém? Mas agora a sujeira estava lá no santuário, então no dia da expiação tinha que limpar o santuário. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Tinha que limpar o santuário. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa! Então quer dizer, olha, foi transferido lá, mas agora o santuário está sujo. Durante o ano, irmão, você já imaginou milhões de israelitas, irmão, transferindo o pecado lá para dentro do santuário? Joga lá no santuário, joga lá no santuário, não é? Vai jogando lá. Mas no dia da expiação, aí era onde quando ia pagar todos aqueles pecados, não ia sobrar mais nada ali. Então, durante o ano era apenas uma transferência, amém? Isso se chama de mediação, obra de um mediador, que aconteceu durante as 7 eras da igreja. Durante as 7 eras da igreja, os santos nos dias de Paulo, eles transferiam os seus pecados para o santuário celeste. E tinha o sangue de Jesus que tinha sido derramado na cruz para mediar pelos seus pecados, amém? Mas, como Pedro disse, vocês têm que esperar que a coisa se conclua lá no dia da expiação, que era no dia 10 do mês 7º, Apocalipse 10, 7, amém? Então nós estamos vivendo no dia da expiação, mas eu quero mostrar a última parte do dia da expiação, que entrava na limpeza do santuário, amém? E nós estamos vendo aqui exatamente isto acontecendo.